Preciso te contar sobre uma quinta-feira de outubro em que uma mulher entrou na minha sala de aula na UFRJ e soube a única coisa neste mundo que eu nunca havia contado para ninguém. Não para minha esposa, não para nenhum colega, não para o meu terapeuta que eu vejo há 10 anos, só para mim. E então ele desapareceu. Nas 3 semanas seguintes tentei provar que havia sido um truque. Contratei alguém para investigar. Revi cada registro que existia sobre minha vida. Não encontrei nada. O que encontrei lentamente contra minha vontade ao longo das 3 piores semanas da minha vida profissional foi exatamente o que eu havia passado 22 anos tentando destruir nos meus alunos. Meu nome é Ricardo Almeida. Tenho 52 anos. Sou professor de Filosofia da Religião na UFRJ, Rio de Janeiro. E sou o último homem que qualquer pessoa que conhece meu trabalho esperaria contar essa história. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. Antes de fechar esse vídeo, abre o primeiro comentário fixado. Existe algo que você precisa ler hoje. Foi escrito para as mães e pais que continuam rezando mesmo quando já não sabem mais o que dizer. Entre no link para conferir e depois volta aqui. Para entender o que aconteceu naquela quinta-feira, preciso te contar quem eu era antes. Meu pai, pastor Elias Almeida, foi pastor batista num município do interior de Goiás por 38 anos. Não era o tipo de pastor que abraça. Era o tipo de pastor que aparece. Aparecia no hospital quando havia morte. Aparecia no casamento quando havia crise. Aparecia na escola quando havia problema. As pessoas da cidade sabiam que podiam contar com ele e aquilo era verdade. Mas em casa havia uma economia diferente. O afeto chegava através de provisão e expectativa. Escola paga, refeição na mesa, futuro garantido. E a expectativa que chegava junto com tudo isso. Você pode melhorar. Não era crueldade. Era o jeito que ele havia aprendido que pai ama filho. O jeito que o pai dele havia aprendido. E o pai, antes dele. Havia toda uma cadeia de homens que não haviam aprendido como dar calor, apenas como dar estrutura. Eu tinha 6 anos quando percebi que a aprovação do meu pai tinha um preço. E passei os anos seguintes descobrindo qual era o preço e pagando. Homem de convicção absoluta. Bíblia decorada. Culto 3 vezes por semana sem falta. Jejum todo começo de mês. Nenhuma dúvida que não fosse respondida com versículo. Ele amava os filhos através de provisão e expectativa, não através de calor. Quando dizia que eu podia melhorar, queria dizer que eu ainda não havia chegado onde ele precisava que eu chegasse. Eu era o filho mais velho e a prova dele. Filosofia na PUC, doutorado em Paris, cátedra na UFRJ aos 34. Minhas conquistas eram o testemunho dele. Isso não é metáfora. É a função precisa que elas cumpriam. Minha irmã Mariana era diferente. 3 anos mais nova, ela tinha aquela qualidade que eu só consigo descrever como abertura. Ela fazia perguntas que meu pai considerava perigosas. Por que Deus precisa das nossas orações? Por que é proibido deixar a fé? O que acontece com quem busca honestamente e encontra algo diferente? Ela não perguntava para se rebelar. Ela perguntava porque precisava saber de verdade, do jeito que certas pessoas precisam entender antes de conseguir descansar. Quando Mariana tinha 28 anos, ela começou a ir à Aparecida. Não de uma vez. Aos poucos. Primeiro uma visita com uma amiga. Depois outra. Depois voltou sozinha. Trouxe um terço azul. Colocou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no quarto. Começou a falar com um jeito diferente sobre fé, sobre uma presença que sentia, sobre uma mãe que não julgava. Quando contou para o meu pai. O que aconteceu depois daquilo é algo que nunca contei publicamente. Vou contar agora porque é a única forma honesta de contar o resto. Vou contar agora. Meu pai não simplesmente rejeitou Mariana. Ele convocou uma conversa formal em casa, com minha mãe Dona Conceição sentada ao lado dele. E declarou que a filha havia caído em idolatria. Usou a palavra apóstata. Disse: você abandonou a palavra de Deus para seguir imagens. Você está adorando uma santa morta. Mariana ficou sentada com as mãos no colo,
e ouviu tudo. Depois olhou para mim. Eu tenho pensado naquele olhar 1000 vezes. Ela não estava me pedindo para brigar com meu pai, que ela conhecia melhor do que qualquer um de nós. Estava me pedindo que eu a vissem, que eu dissesse em voz alta que ela ainda era minha irmã, que o veredito do meu pai não me governava. Eu olhei para a mesa. Quero ficar nesse momento por um tempo porque o restante dessa história só faz sentido se você entender o que aquele silêncio custou e o que ele significava. Tinha 34 anos. Construí cada coisa que meu pai havia pedido que eu construísse. E ali estava minha irmã me pedindo a única coisa que não exigia nem diplomas nem conquistas. Que eu a visse. Olhei para a mesa. 30 anos de treinamento em como manter minha posição naquela família operaram mais rápido do que minha consciência. 34 anos de idade. Doutorado em Paris. Cátedra na UFRJ. Tudo que meu pai havia trabalhado para que eu fosse. E eu olhei para a mesa. Depois que meu pai saiu da sala, coloquei a mão no braço da Mariana e disse: "Eu te ligo mais tarde." Ela assentiu. Essa foi a conversa. Não liguei mais tarde naquela noite. Liguei 3 dias depois do estacionamento do meu prédio, onde a Giovanna não pudesse ouvir, e dei o discurso sobre a minha posição. Ela aceitou. Era graciosa com situações inaceitáveis, do jeito que mulheres em famílias difíceis aprendem a ser porque a alternativa é incendiar tudo. O que eu não disse a ela então, o que eu não conseguia dizer, era que meu silêncio na mesa não era principalmente sobre meu pai. Era sobre o fato de que a Mariana havia feito a coisa que eu sempre tive mais medo de fazer. Ela havia escolhido a própria resposta em vez da resposta dele. Ela havia decidido que a verdade dela importava mais do que a aprovação dele. E eu não havia feito isso. Eu não fui silencioso naquela mesa porque tinha medo do meu pai. Fui silencioso porque olhar para a Mariana e não dizer nada era mais fácil do que me olhar. Conversamos algumas vezes ao longo do ano seguinte. As ligações foram ficando mais curtas. Ela foi para São Paulo, onde havia uma comunidade de pessoas que não exigiam que ela ficasse quieta sobre o que acreditava. Trocávamos mensagem nos aniversários. 2 anos depois, Mariana morreu num acidente na BR-116. Tinha 31 anos. A BR-116 não perdoa. Era quarta-feira de tarde. Tinha 31 anos. A ligação chegou às 6 da manhã de uma quarta-feira. Uma mulher chamada Cristina, da paróquia dela em São Paulo, que havia claramente ficado acordada a noite toda, falando com aquela voz específica de quem já fez várias dessas ligações e ainda não se acostumou. Sentei na beira da cama no escuro e não disse nada por muito tempo. A Giovanna segurou meu braço e eu não me movi. Meu pai, quando liguei 1 hora depois, ficou quieto por um longo momento. Depois disse: "Cuida para que o enterro seja feito na forma devida." Queria dizer culto evangélico. Não disse o nome dela. Não disse que estava sentindo. Foi para o escritório de estudos. Minha mãe me contou depois que ouviu ele chorando através da porta por quase 1 hora. Fui a São Paulo sozinho. Cheguei ao apartamento da Mariana e encontrei a Cristina da paróquia, que me esperava na porta. Ela disse: "Ela falava de você com muita frequência. Disse que a família gostaria de um culto evangélico." Cristina me disse com gentileza que a Mariana havia feito seus próprios arranjos 2 meses antes de morrer. Havia deixado escrito em detalhe o que queria, sabendo que haveria conflito se não fizesse isso. Fiquei 40 minutos no carro no estacionamento do prédio dela. Nos 2 últimos anos da vida da Mariana, eu havia sido uma voz ao telefone 2 vezes por ano. Ela havia construído um mundo inteiro em São Paulo. Havia uma paróquia que a conhecia, uma comunidade que a amava, uma fé que ela havia escolhido com custo enorme. Eu havia gerenciado minha relação com meu pai com mais cuidado do que minha relação com ela. Não fui ao velório. Me disse que tinha uma aula para dar, isso era verdade. Também foi uma das mentiras mais significativas que me contei na vida. O que aconteceu com aquilo é o que preciso que você entenda. A dor não desapareceu. A culpa não se dissolveu. Os 2 foram para algum lugar. E esse lugar foi meu trabalho. Me tornei o mais rigoroso, o mais preparado, o mais publicamente desdenhoso da fé religiosa de qualquer pessoa do meu departamento. Havia uma lógica naquilo que só entendi depois.
Se eu pudesse provar que a crença da Mariana era ilusão, que a paz que ela descrevia era ficção, que a devoção mariana que custou tudo para ela não tinha fundamento, então o abandono dela não havia sido abandono de alguém que tinha razão. Havia sido a única resposta racional a um equívoco que ela havia cometido. Passar 8 anos tentando provar que minha irmã estava errada era a única forma que eu havia encontrado de não ter que provar que eu estava errado. Construí uma carreira em cima disso. Publiquei 4 livros. Dei palestras em conferências onde outros acadêmicos aplaudiam minha precisão em desmontar argumentos teístas. Alunos com fé na minha sala sabiam que seriam desafiados. Eu era cuidadoso para nunca atacar um aluno diretamente. Atacava ideias, atacava lógica, atacava o constrangimento intelectual de segurar uma crença que não sobrevivia ao escrutínio. E me certificava de que a crença sendo escrutinada era sempre a que estava na sala. Em outubro do ano passado, entrei no meu seminário de quinta-feira da tarde. Argumentos comparados para e contra o teísmo, carregando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que havia comprado numa loja de artigos religiosos, especificamente para o que estava prestes a fazer. Quero te contar sobre os alunos naquela sala porque eles fazem parte dessa história e importam mais do que apenas como testemunhas. Gabriel Mendes, 24 anos de Belo Horizonte, criado numa família completamente laica, cujo pai era físico e cujo universo conceitual não tinha espaço para o que eu estava prestes a desmontar. Brilhante e sincero. Me disse uma vez em orientação que fazer meu seminário havia sido a experiência intelectual mais importante da sua vida. Recebi aquilo com o orgulho de quem fez um convertido. Sofia Nunes, 26 anos, evangélica de família tradicional do interior de São Paulo, que havia se inscrito no meu seminário. Eu descobri depois, contra a vontade da mãe, que havia perguntado se ela tinha certeza de que queria passar um semestre tendo sua fé sistematicamente desafiada por alguém como eu. Sofia havia dito que sim porque acreditava que fé que não resistia ao exame não valia nada. Ela estava certa sobre isso. Ela também era minha interlocutora mais consistente na parte central do semestre, me confrontando com precisão e permanecendo completamente civil. Tiago Martins, 22 anos, de um município pequeno no interior de Minas, o primeiro da família a chegar num programa de pós-graduação como o da UFRJ. Tinha um Novo Testamento na lateral da mochila no primeiro dia e em todos os dias depois. Não discutia sua fé na aula porque na minha aula não havia estrutura em que fazer isso o servisse. Fazia anotações. Fazia perguntas cuidadosas que nunca eram diretamente teológicas. Era o aluno em que eu havia pensado menos durante o semestre, o que entendo diferente agora. 14 alunos no total. Seminário avançado. O que eles não sabiam era que eu havia planejado aquela demonstração por 2 semanas e que havia escolhido aquela turma específica porque acreditava que estavam intelectualmente equipados para processá-la. Me disse que era um experimento de pensamento tornado físico. Me disse que era pedagogia. Essas coisas eram parcialmente verdadeiras. A parte que não era verdadeira era a parte que eu não conseguia olhar. Que eu estava fazendo aquilo porque a Mariana havia acreditado e eu havia passado 8 anos tentando provar que ela estava errada. Coloquei a imagem de Nossa Senhora Aparecida sobre a mesa. Aquela imagem pequena de barro, o manto azul, a coroa dourada, idêntica à que a Mariana havia colocado no quarto dela quando o meu pai disse que ela havia caído em idolatria. Disse algo sobre a história de manipulação emocional em nome dessa devoção. Disse algo sobre o absurdo epistemológico de atribuir intercessão a um objeto inanimado. Disse algo sobre o vazio entre a figura histórica de Maria e qualquer conceito coerente de intercessora sobrenatural. E então deixei cair a imagem no chão de concreto da sala de aula. A imagem quebrou. Sofia disse em voz baixa: "Professor Almeida." Eu disse: "Deixa eu terminar." E então uma mulher entrou pela porta da sala. "Preciso ser cuidadoso aqui. Preciso que você entenda que eu não senti nada sobrenatural naquele momento. O que senti foi o desconforto específico de ser interrompido por alguém que você não esperava encontrar naquele lugar." A sala comportava 15 pessoas, incluindo eu. Eu conhecia 14 delas.
A mulher que entrou não era nenhuma das 14. Ela parecia ter uns 60 anos. Vestido simples, estampado, daquele tecido que as mulheres do interior usam. Sandália de couro, cabelo preso com grampo. O tipo de mulher que você vê na fila de um santuário ou numa paróquia de cidade pequena. Parecia completamente deslocada naquele ambiente de pós-graduação da UFRJ. Ficou parada perto da porta, olhando para os pedaços da imagem no chão. Depois olhou para mim, disse: "A senhora está perdida?" Ela respondeu com uma voz tranquila, sotaque do interior de Minas ou Goiás, difícil precisar, talvez seja o senhor. Os 14 alunos ficaram em silêncio. Disse: "Esta é uma sala de seminário restrita. Como a senhora entrou?" Ela não respondeu a isso. Olhou para os pedaços da imagem de Nossa Senhora Aparecida no chão. Depois me olhou de volta. Disse: "O senhor fala tanto sobre fé. Alguma vez já amou alguém que acreditava?" A pergunta chegou de um jeito diferente de qualquer pergunta que havia recebido num debate. Não era filosófica. Era humana. Disse: "Isso não é pertinente ao que estávamos discutindo." Ela disse: "Então vou perguntar de outro jeito. O que aconteceu com ela?" O silêncio que se seguiu durou tempo demais. Disse: "Com quem?" Ela ficou me olhando. Disse com aquela paciência de quem tem tempo. Com a pessoa que acreditava e que o senhor perdeu. Nos 20 minutos seguintes, aquela mulher de vestido simples e sotaque interiorano fez perguntas que 22 anos de debate filosófico não haviam conseguido fazer. Não debateu epistemologia. Não argumentou pela existência de Deus. Perguntou: "O senhor alguma vez foi ao lugar onde ela foi?" Disse: "Onde ela foi?" Ela disse: "Ao lugar onde ela encontrou o que encontrou." Disse: "Não." Ela disse: "Por quê?" Disse: "Porque eu sabia que não havia nada lá." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse muito quieta: "Como o senhor sabia?" Eu não tinha resposta que não fosse circular. Havia 14 alunos naquela sala assistindo a isso. A Sofia Nunes estava imóvel. O Tiago Martins havia parado de escrever. A mulher disse: "O senhor construiu essa carreira toda para provar que ela estava errada." Disse: "Não sei do que a senhora está falando." Ela disse: "Sabe sim." Ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Por que o senhor ainda guarda a medalha dela?" Vou te contar o que aconteceu nos segundos seguintes porque já os revisei mais vezes do que consigo contar. Ela não disse um nome. Disse: "Por que o senhor ainda guarda a medalha dela?" Havia 14 alunos nessa sala. Nenhum deles sabia sobre uma medalha. Minha esposa Giovana não sabia sobre a medalha. Ela sabia sobre a Mariana. Sabia que havia uma ruptura. Mas não sabia sobre a medalha, que era a coisa que eu nunca havia conseguido nem guardar direito nem jogar fora. Que ficava na gaveta como prova de que havia alguma coisa que eu não havia resolvido completamente. Havia tentado jogar a medalha fora 2 vezes. As 2 vezes peguei de volta do lixo antes de sair para o trabalho. Nunca havia conseguido explicar isso nem para mim mesmo. Disse: "O que é essa medalha?" Ela me olhou com aquela paciência. Disse: "O senhor sabe o que é." O silêncio durou vários segundos. Então ela disse a última frase da carta. Não uma paráfrase. As palavras exatas. Palavras escritas no papel dentro de um envelope dentro de uma gaveta num apartamento do outro lado da cidade. Disse: "Quem te contou isso?" Ela disse: "Ela nunca deixou de rezar pelo Senhor." O silêncio durou mais tempo do que silêncios deveriam durar. Disse: "Ela está morta há 8 anos." A mulher não respondeu. Só ficou me olhando com aquela expressão que não era pena e não era julgamento. Era alguma coisa mais parecida com reconhecimento. Como quem já viu isso antes. Não sei o que aconteceu com meu rosto naquele momento. Sei que o Gabriel Mendes me disse depois que achou que eu ia cair. Não caí. Sentei. A mulher disse: "Acho que o senhor sabe o que precisa fazer com a carta." Então disse: "Vou deixar o senhor continuar." Levantou, caminhou em direção à porta. A Sofia disse algo para ela em voz baixa quando passou. A mulher parou, respondeu também em voz baixa.
A Sofia fechou os olhos por um momento. A mulher saiu. Disse para a Sofia: "O que você disse para ela?" A Sofia disse: "Perguntei quem era ela." Disse: "O que ela respondeu?" A Sofia me olhou por um momento. Então disse: "Ela disse que era só uma mãe. A busca durou 3 semanas. Quero descrever essas 3 semanas porque acho que as pessoas que ouvem histórias assim imaginam que quando algo acontece que não pode ser explicado, a resposta é imediata. A pessoa cai de joelhos. As muralhas caem. A fé chega como luz se acendendo. Não foi assim. O que senti primeiro foi raiva. Não o luto de alguém confrontado com perda. Não a admiração de alguém confrontado com mistério. Raiva. A raiva específica de um homem cuja identidade profissional foi construída sobre controle racional da evidência e que acaba de ter esse controle publicamente removido diante de 14 alunos de pós-graduação. Precisava de uma explicação. Precisava muito. Comecei metodicamente. Contactei ex-alunos que pudessem ter tido acesso à história da minha família. 7 pessoas nessa categoria. 4 responderam. 3 não responderam. Os 4 que responderam estavam confusos, e um estava ofendido. Contratei uma empresa de investigação. Dei o nome da Mariana. A medalha. A frase específica da carta. Pedi que encontrassem qualquer pessoa que pudesse ter tido acesso ao conteúdo. Levou 10 dias. Não encontraram conexão. Fui a câmeras de segurança do corredor da UFRJ com permissão do departamento. O corredor mostrava eu entrando com os alunos. Não mostrava mais ninguém entrando antes da aula começar ou durante os primeiros 22 minutos. Depois havia uma lacuna na gravação. Nenhuma falha técnica detectada antes ou depois da lacuna. Fui ao Goiás falar com meu pai. Quero descrever esse encontro porque não foi o que eu esperava. Meu pai tem 76 anos. Ele foi ficando mais lento. A casa em Goiânia, onde cresci depois que saímos do interior, está mais quieta agora. Sentei na mesa da cozinha onde a Mariana havia me olhado 8 anos antes e contei tudo. Não minha interpretação teológica. Os fatos. O que o homem sabia. O que disse. A lacuna na gravação. Meu pai ouviu sem interromper. É um homem que não se agita. Ficou com as mãos cruzadas sobre a mesa e ouviu o filho descrever algo que não tinha explicação natural. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo longo. Então disse: "E você tem certeza de que esse homem sabia sobre a medalha?" Disse que sim. Ele disse as palavras da carta. Meu pai olhou para a mesa. Não para mim. Para a mesa. Disse: "Eu tenho rezado pela Mariana todos os dias desde que ela morreu." Ficou quieto. Disse: "Tenho pedido perdão." Pausa. Disse: "Acho que tenho pedido perdão na direção errada." Fiquei com aquilo. Então disse: "Tem mais uma coisa." Meu pai assentiu devagar. Era a primeira vez em muitos anos que eu via meu pai sem resposta. Aquele homem que havia sempre tido versículo para tudo, argumento para tudo, posição para tudo. Estava sentado com as mãos cruzadas na mesa da cozinha sem fala. Depois de um tempo longo disse: "Em Goiás a gente não aprende a pedir perdão. A gente aprende a continuar." Ficou olhando para a mesa. Disse: "Mas às vezes continuar é a forma que temos de pedir perdão." Levantou da mesa. Foi ao escritório de estudos. Voltou com a Bíblia dele, aquela Bíblia preta que eu via desde criança. Abriu a capa. Dentro havia uma fotografia. Mariana com 23 anos tirada num casamento de primo em Goiânia. A última foto tirada antes da ruptura com ele. Olhei para meu pai. Ele disse: "Ela estava nas minhas orações todos os dias. Não conseguia dizer o nome dela para ninguém. Não conseguia admitir o que havia feito. Mas não conseguia parar de dizer para Deus." Fez uma pausa. Disse: "Eu guardei essa fotografia por 6 anos e me disse que era dor privada." Mas você sabe o que é dor privada, Ricardo? É exatamente o que você tem feito com a medalha dela. Ficamos naquela mesa por 2 horas. Nenhum de nós dois havia dito o nome da Mariana em 8 anos. Os dois havíamos carregado ela o tempo todo. Na terceira semana da busca, muito tarde da noite,
Sozinho no meu escritório da UFRJ, retirei a medalha do fundo da gaveta. Aquela medalha de Nossa Senhora Aparecida que havia caído do bolso da Mariana naquele hospital em São Paulo. E tirei a carta. Ela havia escrito a carta 3 meses antes de morrer. Escrevi sobre a fé, sobre o que lhe havia custado, sobre o que havia encontrado, sobre a solidão do primeiro ano depois que a família se afastou, sobre a comunidade de São Paulo que havia se tornado família, sobre uma paz que ela disse não ter palavras para descrever adequadamente. E no final da carta, as palavras que o homem havia citado na minha aula. Ricardo, eu não preciso que você acredite no que eu acredito. Só preciso que você saiba que seja lá o que você estiver carregando, você não precisa carregar sozinho. Mãe Aparecida, cuide do meu irmão quando eu não puder mais cuidar. Sentei no escritório às 11h30 da noite e segurei aquela carta e pensei em 22 anos ensinando pessoas que a ideia de alguém estar com você no pior momento era mecanismo de enfrentamento, ficção reconfortante, forma de gerenciar o terror da contingência. Pensei naquela mulher da minha sala de aula que não deveria saber aquelas palavras. Pensei na voz da Mariana ao telefone do estacionamento do meu prédio. Eu te apoio em privado. Por favor, entenda a minha posição. Eu havia carregado aquilo por 8 anos e nunca havia colocado no chão. Não uma vez. Porque colocar no chão significaria olhar. Olhei. Há coisas que acontecem com uma pessoa em privado que são interiores demais para descrever publicamente. O que vou te dizer é que falei em voz alta naquela noite no meu escritório sozinho com quem quer que estivesse presente. Não era uma oração em nenhuma forma que eu havia sido ensinado. Só palavras. Disse: se você estava com ela, eu preciso saber. Disse: se o que ela escreveu é real, eu preciso de algo que eu possa segurar. Não recebi uma visão. Não ouvi uma voz. O que recebi, lentamente, ao longo das horas seguintes e depois dos dias, foi algo que eu reconheci pelo que a Mariana havia escrito na carta, embora eu nunca tivesse experienciado antes. Um silêncio que não era vazio. Uma sensação de peso sendo levantado que eu não havia sabido que estava lá porque havia carregado por tanto tempo. Liguei para o Gabriel Mendes na semana seguinte. Nos encontramos num café no Leblon, perto do campus. Parecia que não havia dormido bem. Contei o que havia acontecido nas 3 semanas desde a aula. A investigação. A carta. O escritório à noite. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou quieto por um tempo. Então disse: professor, cresci completamente fora da religião. Meu pai acha que religião é a fonte mais significativa de dano evitável na história humana. Construí meu arcabouço intelectual inteiro em torno dessa premissa. Disse. E esse arcabouço sempre teve uma lacuna. Sei disso há 2 anos. Nunca consegui construir uma explicação satisfatória de consciência, de significado, de por que qualquer coisa disso importa, usando apenas as ferramentas que o arcabouço me dá. Continuei pensando que só precisava encontrar o artigo certo, o argumento certo. Nunca encontrei. Disse: o que você descreveu soa como o que eu parei de procurar quando parei de procurar. Ele disse: acho que eu tenho estado procurando um motivo para parar de procurar. Ele começou a ir a uma paróquia em Ipanema no mês seguinte. O pai dele, quando soube, não falou com ele por 5 semanas. O Gabriel me ligou para contar isso, e eu não soube o que dizer exceto: eu sei o que é isso. Ele disse: eu sei que você sabe. Liguei para a Sofia Nunes na mesma semana. Ela me contou o que o homem havia dito a ela quando passou por ela na saída. Disse que ele havia dito que as respostas para as perguntas dela não estavam no medo de Deus, mas no amor a ele. Disse que havia rezado a vida toda por obrigação, por prática, pelo medo específico da filha de família evangélica que não quer ser o que a mãe temia. Disse que havia tido medo de admitir, mesmo para si mesma, que nada do que fazia parecia real. Disse que havia estado lendo os escritos dos santos por 2 semanas. Perguntei se estava preocupada com o que a família ia pensar. Ela disse: estou mais preocupada com quem eu tenho sido por 26 anos. O Tiago Martins apareceu na porta do meu escritório 2 dias depois da aula.
Ficou na entrada com a mochila e o Novo Testamento e disse: "Posso entrar?" Disse que sim. Sentou na cadeira à minha frente e ficou quieto por um momento. Então disse: "Professor Almeida, tenho rezado por você desde o primeiro dia de aula. Não porque eu achasse que você estava errado em tudo, porque eu via algo em você que parecia alguém carregando um peso que não sabia como pousar." Disse: "O que você via?" Ele disse: "A mesma coisa que vejo nas pessoas da minha igreja lá em Minas que perderam alguém e não conseguem falar sobre isso. Tem um jeito específico que isso fica no rosto da pessoa." Tirou o Novo Testamento da mochila. Disse: "Posso ler algo para você?" Disse que sim. Não sei por que disse sim. Havia algo na simplicidade de um rapaz de 22 anos de cidade pequena, sentado no escritório de um professor da UFRJ pedindo permissão para ler da Bíblia. Não havia performance. Ele só precisava pedir. Ele leu Mateus 11, 28, 30. "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Fechou o livro. Disse: "Não sei o que aconteceu naquela sala com aquela mulher que entrou, mas acho que foi por esse versículo que ela veio." Saiu. Fiquei no escritório por um longo tempo depois disso. O versículo que o Tiago havia lido não era o mesmo versículo. Era a última linha da carta da Mariana. "Ricardo, você não precisa carregar sozinho. Alguém já está com você nisso." Havia lido filosofia da religião por 22 anos e nunca havia me sentado com aquela frase do jeito que o Tiago Martins havia se sentado com ela naquela tarde. Não como evidência, não como ponto de dados, como endereço, uma oferta específica para uma pessoa específica que estava cansada. O semestre terminou. Pedi licença não remunerada ao departamento. Precisavam de uma explicação, e dei uma que era verdadeira, mas incompleta. Precisava de tempo para questões pessoais. Comecei a conversar com um padre em Botafogo chamado Padre Reinaldo, que tem paciência com perguntas e não exige que eu chegue a nenhuma resposta em nenhum prazo. Não sou uma pessoa que tem tudo resolvido. Ainda tenho a carta. Ainda não sei exatamente quem estava na minha sala de aula. Mas sei o que ela sabia. E sei o que Mariana escreveu 3 meses antes de morrer. "Mãe Aparecida, cuide do meu irmão quando eu não puder mais cuidar." Eu acredito nela. No mês seguinte fui à Aparecida do Norte. Não como pesquisador, não como observador. Levei a carta da Mariana. Levei a foto dela. Aquela que meu pai havia guardado por 6 anos sem conseguir mostrar para ninguém. Levei a medalha, aquela que havia caído do bolso dela no hospital em São Paulo e que eu havia guardado no escuro por 8 anos, sem entender por que não conseguia jogar fora. Entrei no santuário numa manhã de sábado. O primeiro cheiro é de velas e incenso, e aquele cheiro de multidão que não é desconfortável é o cheiro de muita gente junta carregando coisas parecidas. Havia uma família do Nordeste com uma criança de braços acenando para a imagem, como se a imagem pudesse acenar de volta. Uma senhora de uns 70 anos rezando o terço num banco, com aquela concentração de quem não está performando para ninguém. Um homem de meia idade de joelhos no chão, no corredor, chorando sem se importar com quem passava. Fiquei parado observando por um tempo. Havia sido aqui que a Mariana havia vindo primeiro. Neste lugar específico, com esta imagem específica. E havia sentido alguma coisa que havia mudado tudo. Eu havia passado 8 anos tentando provar que o que ela havia sentido era ilusão. E agora, estava aqui. Havia pessoas de todos os lados do Brasil. Famílias, idosos, jovens. Gente que havia viajado horas. Todos com aquele peso específico nos rostos de quem vem com algo pesado e precisa de um lugar para pousar. Fui até a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem pequena de barro escuro que os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves tiraram do Rio Paraíba do Norte em 1699. Em 2 pedaços. Depois de noites de rede vazia. Fiquei parado na frente dela por um tempo. Então tirei a carta do bolso, em voz baixa. As palavras da Mariana. A fé que ela havia encontrado. A solidão do primeiro ano. A paz que não tinha palavras. E a última frase. Mãe Aparecida, cuide do meu irmão quando eu não puder mais cuidar.
Ela havia pedido isso 3 meses antes de morrer. Havia pedido por mim mesmo depois de tudo que eu havia feito e não feito. Mesmo depois do silêncio na mesa. Mesmo depois das ligações do estacionamento. Mesmo depois de anos de ausência. Ela não estava com raiva. Não estava fazendo contagem de pontos. Estava me estendendo, de uma posição de ter sido abandonada, a exata coisa que eu havia me recusado a estender a ela. Aquilo foi o que me parou naquela noite no escritório. Não a teologia, não a investigação, nem a mulher que havia entrado na minha sala de aula e citado palavras que não deveria conhecer. Foi a Mariana. Foi o fato de que ela havia encontrado paz suficiente para escrever aquela carta. Uma mulher de 31 anos, que havia sido afastada da família, que havia perdido a aprovação do pai, que havia perdido o irmão que escolheu o silêncio em vez dela, e que, ainda assim, escreveu para esse irmão: "Você não precisa carregar sozinho." Aquilo não era teologia. Era o tipo de coisa que uma pessoa só consegue dizer quando existe algo sustentando ela por dentro. A Mariana tinha Nossa Senhora. Tinha aquela imagem de barro que eu havia quebrado no chão de concreto da sala de aula da UFRJ para provar que não tinha poder. E, no entanto, aquela mesma devoção havia sustentado minha irmã o suficiente para que ela escrevesse uma carta de perdão para o irmão que não merecia recebê-la. Se aquilo não é poder, eu não sei o que é. Coloquei a medalha dela na base da imagem. E foi então que vi. Na base da imagem, gravada na madeira escura do nicho, havia uma frase simples, em letras pequenas, que qualquer pessoa que passasse correndo não pararia para ler. Eu parei. As palavras eram: "Mãe de todos os que sofrem." Fiquei olhando para aquelas palavras por um tempo que não sei medir. A mulher havia dito uma frase que eu não havia pedido para ouvir. A Mariana havia escrito uma carta que eu não havia pedido para receber. E aqui estava, gravado na madeira há quanto tempo eu não sei, antes de qualquer coisa que havia acontecido comigo. Mãe de todos os que sofrem. Não era milagre. Não era visão. Era a mesma direção apontada de 3 lugares diferentes. E eu estava no centro dos 3. Fiquei ajoelhado por um tempo que não controlei. Não recebi visão. Não ouvi voz. O que recebi foi o silêncio que não é vazio. Aquele silêncio de presença. Desde 1699, quando os pescadores tiraram aquela imagem de barro do fundo do rio Paraíba do Norte, Nossa Senhora Aparecida aparece onde os filhos estão. Especialmente onde estão os que chegam com a rede vazia. Especialmente onde estão os que passaram anos com a foto guardada no escuro e a medalha no fundo da gaveta. Ela não precisa que você creia antes de chegar. Ela vai de qualquer forma. Ficou na minha sala de aula na UFRJ enquanto eu destruía uma imagem dela. Ficou no apartamento em São Paulo enquanto a Mariana escrevia uma carta ao irmão que não havia aparecido. Ficou nas orações da minha mãe, Dona Conceição, que eu nunca havia valorizado o suficiente. Ficou nas que o meu pai fazia em voz baixa com a fotografia da filha guardada dentro da Bíblia. Ficou esperando que eu ficasse quieto o suficiente. E quando fiquei, disse exatamente o que a Mariana já havia escrito para eu encontrar. Se esse testemunho chegou a algo dentro de você, escreve aqui embaixo uma coisa só. Ela estava lá antes de mim. Porque estava. Sempre esteve. Compartilha esse testemunho com alguém que está carregando um luto que virou projeto profissional. Com alguém que falhou em defender uma pessoa que amava e que ainda carrega aquilo. Com alguém que tem uma imagem guardada no escuro e não consegue explicar por que não jogou fora. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, cubra você com o seu manto azul. E que você nunca esqueça, Mãe que reza não desiste, Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, que desde 1699 aparece onde os filhos estão, especialmente os que chegam com a rede vazia, especialmente os que passaram anos com a medalha no fundo da gaveta sem conseguir jogar fora. Esteja com você hoje, e que você nunca esqueça, Mãe que reza não desiste.